graça e a paz do nosso Senhor a todos. Bom tê-los mais uma vez. Bem, queridos, como vocês já sabem, devido àquelas pequenas reformas que temos feito aqui no templo, infelizmente não poderemos nos reunir presencialmente hoje, mas daremos continuidade ao nosso estudo sobre a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, os nossos 28 artigos, a partir desse pequeno estudo, tudo bem? Queridos, nós estamos trabalhando acerca da exposição do sexto artigo. Esse sexto artigo, ele tem por seguinte texto: Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo de alma que é espírito, e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memórias, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Bem, até aqui nós temos dedicado o nosso tempo a estudar esse artigo. E como nós podemos observar, o artigo ele trata especificamente sobre a criação do homem. Mas não há como tratarmos da criação do homem sem antes tratarmos e abordarmos a doutrina da criação. E com isso, já fazem 3 estudos que nós temos dedicado o nosso tempo ao estudo da doutrina da criação. Primeiramente, falamos sobre a doutrina da criação como um todo. Posteriormente, tratamos especificamente sobre a doutrina da criação do mundo espiritual, mais especificamente a criação dos anjos, doutrina essa conhecida como angiologia. E hoje nós iremos dar continuidade ainda ao estudo da criação, mas agora tratando acerca da criação do mundo físico, ou seja, acerca da criação do mundo material. Então, meus amados, quando nós tratamos acerca da criação do mundo material, nós temos como base o texto que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, nós lemos o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas,
e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a água segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, eis que era bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque descansou nele de toda a obra que como Criador tinha feito. Este, meus irmãos, é o relato. Este, meus irmãos, é a declaração de como Deus criou todo o universo e tudo o que há. Porém, diferente do que vocês possam até estar pensando, a criação, ou o mito da criação, como ele é chamado na antropologia, ele não é tido única e exclusivamente pela Bíblia, pelos cristãos ou pelos judeus. Pelo contrário, o povo hebreu ele não é o único a possuir um relato sobre a origem do mundo espiritual. Para ser mais exato, se não me falha a memória, existem conhecidos e relatados mais de 10 mitos diferentes sobre a criação. E o mais interessante é que todos esses mitos, embora não sejam iguais, eles apresentam certas semelhanças. E para que os irmãos tenham uma noção sobre isso, eu vou citar nesse pequeno estudo o mito sobre a criação babilônica, ou o mito da criação babilônica. Esse mito ele foi descoberto entre os anos de 1848 e 1876, como resultado das escavações em Nínive, antiga capital do Império Assírio, promovida pelo estudioso chamado Austin Layard e George Smith, aonde eles recuperaram da biblioteca Assurbanipal as primeiras tábuas e fragmentos
que falam da grande epopeia da criação, conhecida entre os babilônicos e assírios. Ao todo, eram 7 tábuas de barro que foram compostas nos dias de Hammurabi, muito provavelmente entre os anos de 1728 e 1676 a.C. E nelas nós encontramos o relato sobre a criação do mundo segundo a visão dos babilônicos. E a narrativa babilônica apresenta um mundo primitivo, formado de matéria viva incriada, personificada por 2 seres mitológicos. Apsu, masculino, representando o oceano primitivo de água doce, e Tiamat, feminino, representando o oceano primitivo de água salgada. Esse par original, ele deu origem a todos os outros deuses. A descendência dos deuses de Apsu e Tiamat tornou-se tão má, tão terrível quanto a sua conduta, que o seu pai, Apsu, propôs em sua mente destruí-los. Porém, o grande Deus, Ea, o Deus que tudo sonda segundo a visão dos babilônicos, descobriu o plano de Apsu, matou Apsu, e nesse interim, Ea gerou o grande Deus babilônico Marduk, Deus que veio a ser o Deus protetor da grande Babilônia. Tiamat, então, se prepara para vingar a morte de Apsu, seu marido. Nesse momento, segundo o relato, Marduk é levado à supremacia entre os deuses. É declarado rei e em seguida avança em batalha contra Tiamat. E vence e baixa uma ordem de não deixar escapar a água que estava na metade do corpo de Tiamat, que ele usou posteriormente para construir os céus. Em seguida, Marduk estabelece a terra e coloca sobre Apsu o oceano de água doce que estava sob a terra. O deus Anu, ele colocou no céu, o deus Enlil, ele colocou no ar, e Ea, o deus que criou Marduk, ele o colocou debaixo da terra para governar o oceano. Em seguida, Marduk estabelece as constelações e indica meses e anos. Cria o homem, conforme o relato descrito na tábua 6, como segue: sangue formarei e farei com que haja osso. Então estabelecerei Lilu, homem, será o seu nome. Sim, criarei Lilu, homem. Sobre ele, o trabalho dos deuses será imposto, para que estes possam descansar. Essa narrativa, a narrativa da criação babilônica, ela é chamada de Enuma Elish, quando nas alturas, as 2 palavras que iniciam o relato babilônico. Pelo que acabaram de ouvir, eu acredito que os irmãos tenham notado que existem algumas semelhanças, da mesma forma com que existem algumas diferenças entre a narrativa bíblica e a narrativa babilônica. Algumas poucas semelhanças, na realidade, poderiam ser ditas e apontadas aqui. Por exemplo, ambas as narrativas reconhecem uma época em que a terra era sem forma e vazia. Isso fica claro em nossa mente quando nos lembramos do relato bíblico, mas basta nos lembrarmos do que nos diz o relato babilônico, quando nas alturas o céu ainda não tinha nomes, e debaixo a terra ainda não existia como tal, quando apenas o primitivo Apsu, progenitor deles, existia. Isso aqui nós encontramos em parte da tábua 1. Olhem a semelhança com o primeiro dia da criação. Note que cada tábua aparenta representar um período, assim como um dia representa para os cristãos um período. Outra semelhança é que ambas as narrativas têm uma ordem semelhante aos acontecimentos da criação. Ambas começam com o caos e terminam com os deuses descansando. E uma terceira semelhança é que ambas as narrativas têm predileção pelo número 7. 7 tábuas, dando a ideia de 7 períodos, na Enuma Elish, e 7 dias da criação, no relato que nós encontramos em Gênesis.
Embora existam algumas semelhanças, a verdade é que existem mais diferenças do que semelhanças. Mas o importante em trazer para os irmãos aqui é a similaridade que há entre o relato babilônico e o relato de Gênesis. Não é o meu objetivo nesse momento, mas se os irmãos tiverem um pouco de curiosidade e dedicarem um pouco de tempo a estudar um pouco sobre mitologia, como eu já disse anteriormente, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de ler, verão que vários mitos da criação, eles apresentam muitas semelhanças como essa. Então, é impossível, meus irmãos, nós descartarmos por completo qualquer ideia ou qualquer similaridade quanto a esses mitos da criação. Porém, o nosso objetivo não é trabalhar a mitologia das diferentes criações que existem com base nas diferentes culturas, mas sim tratarmos acerca da criação do mundo material segundo a visão bíblica, segundo a visão de Gênesis. Então, voltemos mais uma vez ao texto de Gênesis. Meus queridos, notemos que na narrativa descrita por Moisés, ela não se destinava a criar um livro de geologia. Então, ao narrar a criação, Moisés não se preocupou com fatos geológicos. Também ele não queria criar um texto sobre astronomia ou sobre qualquer outras ciências. Porém, é importante destacar que, por mais superficial que seja o relato da criação que nós temos em Gênesis, nós não temos conflito com nenhum fato científico comprovado nos dias de hoje. Não há nada na Bíblia que se oponha a um fato científico, a uma lei, a uma determinação. Entenda que nós não estamos falando de teorias. Teorias são ideias que não foram ou não puderam ser comprovadas. Por este motivo, a teoria da criação entra em embate direto com a teoria da evolução, mas ambas são tratadas na ciência como teorias. Mas nenhum relato bíblico ele é inconsistente ou ele conflita com a ciência descoberta, com a ciência comprovada. E quando nós lemos as Escrituras, nós observamos que houveram 6 dias de criação. No primeiro dia, a luz foi criada, houve separação entre luz e trevas, e o dia e a noite foram constituídos. O fato, meus irmãos, de a luz ter sido criada antes do sol é autenticado pela ciência, ao provar que a luz não é uma substância que emana do sol, mas consiste de ondas de éter produzidas por elétrons energéticos. Note também que Gênesis não fala do sol como luz, mas como um luzeiro, ou um portador de luz, exatamente o que a ciência descobriu que é. O Sol, ele não é luz, mas ele emana luz através de reações nucleares que ocorrem em seu núcleo, pela queima de combustíveis. E essa queima de combustíveis é quem produz a luz. No tocante a isto, o doutor Adalto Lourenço, ele afirma que primeiro veio a luz, energia, depois os corpos celestes, matéria. Caso a Bíblia não concordasse neste ponto com a ciência, muitos simplesmente descartariam a teoria do criacionismo. Mas como um livro escrito há quase 8.000 anos atrás, ele traz relatos perfeitos em relação ao que a ciência levou milênios e milênios para descobrir, faz com que esse livro não possa simplesmente ser jogado fora. No segundo dia, o livro trata sobre a separação entre as águas de cima, nuvens, e as águas de baixo, e o estabelecimento do firmamento. No terceiro dia, novamente nós temos separação, dessa vez entre o mar e a terra seca. Em acréscimo foi estabelecido o reino vegetal de plantas e árvores, todas conforme a sua espécie, o que favorece definitivamente a ideia de que as diferentes espécies de plantas foram criadas por Deus e não se desenvolveram umas
das outras. O quarto dia, criação do sol, lua e estrelas como luzeiros. Primeiro, para dividir o dia e noite. Segundo, para ser sinais, indicar os pontos cardeais, pressagiar mudanças e condições de tempo, servir de sinais para importantes eventos futuros e juízos vindouros. Também servia para separar as estações, para definir dias, anos, além de servir como luzes para a terra e assim possibilitar o desenvolvimento da vida orgânica na terra. Note que, mais uma vez, o relato de Gênesis ele não contradiz as necessidades para que haja vida, porque para que uma planta se desenvolva, é necessário que haja fonte de luz. E aqui, mais uma vez, nós temos a fonte de luz que alimenta as plantas, que geram vida, que geram ar através do processo de fotossíntese. Somente depois disso tudo, no quinto dia, nós temos a criação dos habitantes das águas e dos ares, segundo a sua espécie. Verifica-se aqui a similaridade que há entre aves e peixes na sua estrutura orgânica, na sua instabilidade e mobilidade e no seu processo de procriação. O sexto dia é o clímax da criação. A ordem produza a terra revela que os animais não se desenvolveram naturalmente da terra, mas pelo fiat criador de Deus. E tudo conforme a sua espécie. Em seguida, nós temos a solene deliberação no verso 26, que aconteceu o surgimento do homem, chamado como coroa da criação. Mais uma vez, o relato de Gênesis, cientificamente falando, ele é muito interessante. Porque diferente da teoria que procura preconizar a ideia de que um ser vivo surgiu a partir de outro, existem relatos e fatos em relação, me foge a palavra aqui no momento, geológicos e paleontológicos, em momentos em que não há uma linearidade quanto à criação ou surgimento das espécies. Mas as espécies vinham surgindo e chega um determinado momento que é conhecido como o período do Cambriano, onde todas as demais espécies surgem de uma única vez. Dessa forma, há inconsistências no relato evolucional acerca da criação e do surgimento das espécies. Dessa maneira, o mito da criação ou a teoria da criação, segundo os relatos de Gênesis, elas são muito condizentes com o que muito da ciência consegue observar. Então, em 6 dias, Deus criou tudo que existe. E no 7º dia, a palavra nos diz que ele descansou. Segundo o teólogo sistemático Luiz Berkoff, o repouso do artista que, após haver contemplado a sua obra-prima, agora observa com profunda admiração e deleite e se satisfaz perfeitamente contemplando a sua produção. Essa é a explicação do 7º dia. Deus, depois de ter criado todas as coisas, Deus, depois de ter formado tudo, Deus apenas contempla a criação. Deus apenas contempla aquilo que ele acabara de ter criado, aquilo que ele acabara de ter produzido. A verdade, meus queridos, é que o relato da criação de Gênesis, ele causa até hoje muito incômodo, até mesmo em alguns meios cristãos, onde as pessoas tentam casar ou relacionar os mitos científicos com o mito bíblico, ou melhor, o relato científico com o relato bíblico. Surgindo a partir desse ponto algumas ou diversas interpretações acerca do Gênesis, ou acerca do texto que nós encontramos em Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3. Porém, algumas observações precisam ser feitas. Desde o começo, a Igreja Cristã ensinou a doutrina da criação ex nihilo. Como eu expliquei anteriormente, Deus criou todas as coisas do nada.
E foi de sua opinião comum sustentar que os dias da criação foram dias literais. Teófilo foi o primeiro pai da igreja a salientar o fato de que os dias da criação foram dias literais. E este parece ter sido a opinião de Irineu e Tertuliano, também famosos pais da igreja. Os reformadores, igualmente, sustentavam a ideia da criação ex nihilo e os 6 dias da criação como dias literais. Pensamento que foi mantido na literatura pós-reforma nos séculos XVI, XVII, salvos algumas exceções. Até que no século XVIII, com o surgimento do iluminismo, com o surgimento das teorias evolucionistas, a doutrina da criação pelo Fiat, criador de Deus, foi sendo substituída por pensamentos evolucionistas. Sua origem foi empurrada para trás, milhares e até milhões de anos, rumo a um passado desconhecido, rumo a um passado que nem aqueles que propuseram a teoria conseguiam explicar. E houve teólogos que logo se engajaram em diversas tentativas de harmonizar a doutrina da criação com os ensinos da ciência e da filosofia. E agora nós vamos então citar algumas dessas tentativas. A primeira delas ficou conhecida como a interpretação alegórica do Gênesis. Aceita que essa teoria ou essa ideia aceita somente a ideia da criação e considera Gênesis 1 como uma criação poética da obra criadora de Deus. Mas é evidente que a narrativa foi feita com a intenção de construir um registro histórico e assim é considerada na Escritura. Como, por exemplo, nós podemos ler aqui em Êxodo, vamos abrir aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, no verso 11, onde nós lemos o seguinte: Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia. Também poderíamos mencionar o texto que se encontra lá em Neemias. Neemias capítulo 9, a partir do verso 6, que diz o seguinte: Só tu és o Senhor, fizeste os céus e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nele há, os mares e tudo que há neles. Tu conserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Outra teoria que também procurou harmonizar a ciência e a filosofia com o relato bíblico ficou conhecida como teoria mítica, que considera Gênesis 1 apenas como um mito religioso. Por isso, eu sou tão categórico em não utilizar apenas a expressão mito de Gênesis, mas o relato de Gênesis, porque se nós usamos a expressão mítica, aparenta que nós estamos abraçando essa teoria. Essa teoria ela trata o Gênesis 1 apenas como um mito e rejeita tanto a narrativa histórica como a ideia da criação. Há apenas uma representação mítica, ingênua, como concerne ou apenas um núcleo religioso acerca do que seria a criação. Um terceiro relato que busca harmonizar a teoria, o relato bíblico com as teorias da ciência e da filosofia é conhecido como teoria da restituição. Essa teoria afirma ter transcorrido um longo período entre a criação mencionada em Gênesis 1:1 e a criação descrita em Gênesis 1:3 a 31. Este longo período foi marcado por várias alterações catastróficas, resultando na destruição supostamente descrita pelas palavras, sem forma e vazia. Um cientista, um estudioso conhecido como Davids, combinou com esta teoria a ideia de que originalmente a Terra era habitada por anjos e que a queda ocorrida no mundo angélico foi a destruição que resultou no caos referido no verso 2. Porém, a Bíblia nos ensina claramente que Deus criou os céus e a terra
e todo o seu exército em 6 dias. Mais uma vez, nós poderíamos citar aqui o texto de Êxodo 20:11, além de mencionarmos propriamente dito o texto de Gênesis 2:1, aonde nós lemos o seguinte, Gênesis 2:1, que diz: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo o que neles há. Uma outra ideia ou teoria que procura harmonizar a teoria da criação com a teoria científica, ou o relato da criação com a teoria científica, é a teoria dos dias de visão, teoria de Coates, que foi esboçada por Hugh Miller, e afirma que os 6 dias da criação foram dias em que o escritor teve visões apocalípticas de criação. E por fim, uma última teoria que procura harmonizar é exatamente chamada de teoria da harmonização. Esta é uma tentativa de harmonizar a escritura com a ciência, presumindo que os dias da criação foram períodos de milhares de anos. David Clark parece defender uma ideia de que 24 horas não são sucessivas, onde cada dia é o dia inicial do novo desenvolvimento. Para ele, essa teoria se harmoniza com a menção de tarde e manhã como formando o dia que se refere o escritor. Essa é a teoria que é utilizada por muitos teólogos atuais para defender a ideia de uma evolução bíblica, em que esses dias representariam as eras da evolução. Só em termos de curiosidade, se vocês tiverem assistido o filme Noé, filme com o ator Russell Crowe, que foi lançado alguns anos atrás, o início do filme, ele usa exatamente essa teoria da harmonização para tentar justificar todo o período descrito na criação em Gênesis. Porém, não é isso que nós acreditamos. Como crentes em Cristo Jesus, como pessoas que, embora sejam religiosas sim, mas também são científicas, são racionais, eu mesmo tenho formações na área de ciência, tanto em química como em biologia, e eu defendo claramente a ideia do relato de Gênesis como sendo um relato verdadeiro, até porque em nenhum momento a ciência foi capaz de provar que a criação não é verdadeira. Por fim, para finalizar o nosso estudo, nós podemos tirar aqui algumas lições que nós podemos tirar acerca do relato da criação do mundo material. E o primeiro é que o relato da criação coloca Deus sobre todas as coisas. Uma segunda lição que nós podemos tirar é que a criação faz de Deus o soberano do universo. A criação também torna todos os homens responsáveis perante Deus. A criação faz com que todos sejam dependentes de Deus. E a criação nos leva a adorar a Deus. A criação nos garante o cuidado de Deus sobre nós. A criação nos leva a confiar em Deus. A criação torna possível a salvação. E a criação torna provável que Deus intervenha na vida dos homens. Isso poderia puxar uma outra doutrina bíblica que nós conhecemos como doutrina da providência. Mas eu não irei me deter nessa doutrina. No nosso próximo momento de encontro, entraremos sim, finalmente, no debate sobre a criação do homem. Espero que tenha ficado claro um pouco desse estudo para os irmãos. Espero que Deus possa utilizar esse estudo para abençoar a vida de cada um de vocês. E peço que nesse momento, tirem um tempo para orar, para glorificar e para exaltar o nome de Deus, aí em família mesmo, reunidos, de forma que Deus possa ser exaltado e glorificado por tudo que Ele fez em nossas vidas, desde o momento em que Ele criou esse universo, até o momento em que Ele nos escolheu e nos salvou gratuitamente. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que seja o Senhor
exaltado na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, meus irmãos. É isso que eu peço, é isso que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém.